Hoje a gente começa uma série muito interessante sobre as parábolas de Jesus. Estamos baseados, todos organizados, para a gente seguir a obra mediúnica Palavras de Jesus, que foi escrito pela Cléo, a nossa diretora, né? E ela psicografou e ela organizou. Ela foi presenteada com essas intuições dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos espíritos. E quando a gente se prepara para uma palestra como essa, a gente sabe que a gente carrega influências. Paulo dizia, né? Existe uma nuvem de espíritos vigiando a gente, observando as nossas condutas. Até mesmo nos lugares onde a gente acha que a gente está só. Na verdade, quando os nossos pensamentos emanam cores, vibrações, e esses espíritos, então, eles ficam perto da gente conforme a harmonização. Eles se harmonizam conosco conforme os nossos pensamentos. E toda vez que a gente vem aqui e prepara uma palestra para vocês, seja quem for, a partir do momento que a gente começa a pensar no tema, ou que a gente recebe o tema para a gente estudar, a gente, graças a Deus, tem a companhia desses espíritos amigos. Porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui hoje fazendo esse trabalho. A gente está intuído, e vocês também foram intuídos a chegarem aqui e a escutarem essa palestra, tá bom? Então, tanto vocês, encarnados, quanto os desencarnados que estão aqui, hoje vieram preparados para escutar esse tema. E eu espero expressar tudo aquilo que os espíritos amigos conseguiram me intuir. Eu espero estar aqui com os ouvidos limpos para que, de alguma forma, eu consiga transmitir aquilo que foi entregue. E hoje eu vou falar sobre o filho pródigo. A parábola do filho pródigo está em Lucas 15, do verso 11 ao 32. Quando Jesus contou a parábola, ele estava cercado de publicanos, pecadores e judeus. Naquela época, quando Jesus contou essa parábola aqui, ele já tinha contado outras duas parábolas. A parábola da mulher que perdeu a dragem, alguma coisa assim, ela perdeu a moeda. Jesus também já tinha contado uma outra parábola da ovelha perdida. Então, essa história não arremata a ideia que Jesus queria passar. Jesus queria passar o ousado amor que ele estava tentando implantar naquele momento. Naquele momento onde Jesus chegou e ficou ali durante aquele tempo, durante aqueles 33 anos, ajudando aquelas pessoas, a gente vivia num mundo religioso. A gente ainda vivia sob a lei de Moisés, onde, por exemplo, as pessoas não poderiam pecar. Então, Jesus trazia um novo diferencial. Se é um novo, é diferencial, né? Mas Jesus trazia um novo comportamento. Ele mostrava para as pessoas que ele podia se reunir entre publicanos, pecadores e judeus. Ele mostrava para as pessoas que Deus não fazia distinção entre pessoas. Porque ele mostrava para as pessoas que as mulheres eram bem-vindas, que as mulheres podiam falar. Ele mostrava para as pessoas que os pecadores somos todos nós. E que nós somos filhos ainda assim. E essa parábola traz exatamente isso, altamente arrepiado. Todos nós podemos falhar, porque ainda estamos na escola do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Nós somos ainda muito novinhos em relação a todos os espíritos que já se ascenderam. Jesus Cristo foi um espírito que ascendeu. Lá no livro dos Espíritos diz o seguinte: todos os espíritos nascem absolutamente ignorantes. Ou seja, até Jesus? Sim. Até o anjo da guarda? Sim. Até o nosso protetor da nossa casa aqui? Sim. Todos nascem ignorantes, assim como eu e vocês. Só que a gente tem que passar por escolas. E o planeta Terra é uma escola. Jesus chegou aqui no jardim de infância naquela época onde a gente ainda brigava muito uns com os outros.
Só que ele veio pessoalmente. Imagina a honra de quem pode estar ali. Eu acho que, assim, a gente já pode ter estado lá. Porque nós acreditamos nas muitas vindas a esse lugar aqui, até que a gente se melhore, né? Enfim. Então, Jesus começou essa história. E eu vou começar a ler daqui, depois a gente passa por essa esfera que eu fiz aqui. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ou seja, pai, eu quero a minha herança, mesmo em vida. Só que quando Jesus falou isso, ele estava em meio a pecadores, judeus, publicanos, fariseus. Quando você fala isso em meio a essas pessoas, inclusive hoje na minha pesquisa, eu vi até que uma pessoa, quando comentou uma parábola de Jesus lá no Oriente, todo mundo falou, não, você está mentindo. Como assim? Como assim um filho pede para seu pai os bens antecipadamente? Naquele momento, então, ele estava falando para o pai, né, em outras palavras, eu quero os meus bens, e isso poderia significar para o pai o quê? A morte. Porque você só pode dar uma herança, nesse caso aqui, se você morre. Hoje não, a gente consegue fazer algo diferente, né? A gente consegue passar os bens para os nossos filhos ainda em vida e talvez a gente fique em usufruto, mas enfim. Naquele momento, aquilo ali era assim, uma ofensa para o pai. E Jesus, ousado, porque falando uma história, né, uma parábola, que era como a gente entendia na época e como a gente ainda entende, em meio àquelas pessoas. O filho mais novo pediu o adiantamento da herança. E aí, ele diz o seguinte: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu coloquei aqui, ele dissolve todo o dinheiro e o pai, ele vai embora. Ele vai embora, ele pega a herança dele. O pai, o que o pai faz antes? O pai tem 2 filhos, um mais moço e um mais velho. Ele divide a herança entre eles. Entrega a parte do mais novo, e o mais novo, poucos dias depois, vai para onde? Vai conhecer um mundo. Ele vai para um outro lugar. Isso acontece muito. Isso desde, enfim, das gerações passadas, isso acontece muito quando a gente vira adolescente, a gente se expõe mais para o mundo. Em 2008, eu fiz uma pesquisa junto com outro grupo, onde a gente entrevistava pessoas que estavam na rodoviária. Eram os drogados que dormiam lá, que não tinham lugar, enfim. E a gente perguntava, por que você foi parar aqui? Qual é a sua história? 90% das histórias dizia que aquelas pessoas não queriam se submeter à autoridade dos seus pais. Porque meu pai não deixava eu usar droga. Porque meu pai não deixava eu levar meu namorado para minha casa. Porque meu pai queria que eu acordasse cedo, que eu fosse trabalhar. Então, olhem só. E isso já acontecia desde esse primeiro momento. Poderia ser isso. Né? Esse filho, então, o mais novo, pegou todo o dinheiro dele e saiu de casa em busca de um novo mundo. Chegando lá, ele curtiu a vida. É o que a parábola diz. Ele curtiu a vida. E ele gastou todo o dinheiro dele. E depois disso, o país entrou num momento muito difícil economicamente falando. E ele ficou sem saída. Ele pensou, caramba, e agora? Pediu emprego, então, e ele colocou aqui assim, foi então encostar-se em um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Então, quando Jesus, ousado demais, falou que aquele filho gastou todo o dinheiro de uma forma inconsequente, Jesus estava, no mínimo, querendo causar
um certo constrangimento entre todo mundo ali. E, pior, esse rapaz foi procurar um emprego para cuidar de porcos. E os judeus não cuidam de porcos. Não gostam. Não comem. Não comem. E eles não gostam de quem cuida também. Ou seja, Jesus estava querendo causar aquele momento. Jesus era, a gente acha que ele era só manso, tranquilo. E aí, já que ele estava passando fome, ele queria comer a comida dos porcos. Imagina isso para as pessoas que estavam escutando isso na época. Oh, caramba, como assim? Você está me constrangendo. Continuando. Como ele estava passando fome, aqui diz o seguinte: caindo em si. A melhor queda é essa. Para quem trabalha, né, com a mente humana, a gente sabe que o paciente ou o cliente está pronto quando ele começa a ter a percepção do que está havendo com ele, quando ele não culpa mais ninguém. Quando ele percebe que ele errou, quando ele percebe que ele está frito, que ele fala, caramba, e agora? Eu que fiz essa situação. A lei de causa e efeito nunca falha. E ele, então, começou a ter essa noção de, nossa, caramba, o que eu fiz? O que eu fiz? Nesse momento, muitos de nós poderia entrar numa depressão e a negação que acontece também. Nesse momento, a gente poderia deixar, né, o nosso orgulho falar mais alto e pegar e falar, quer saber? Eu também já fiz tanta besteira que eu vou ficar aqui. E muitos irmãozinhos nossos ainda estão no umbral por pensarem assim. Eles ainda estão numa lama, ainda estão vivendo uma vida difícil por pensarem que é tarde para pedir perdão, que é tarde para se arrepender, que é tarde para voltar atrás e fazer o caminho de volta para casa. Só que estamos falando do ousado amor de Deus. Então, ele, arrependido, caiu em si. Pensou naquele momento. Olha só o que ele pensa e o que ele declara aqui. Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei à casa de meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, ele foi para a casa do pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e teve compaixão dele. Para mim, essa é a parte mais linda. Ele voltou ao pai decidido, ele decidiu na mente dele que ele ia fazer isso. Talvez no meio do caminho ele tenha pensado, caramba, será que ele vai me receber? Caramba, será que... O que meu pai vai fazer comigo? Vai me esganar, né? Eu gastei todo o dinheiro, nosso patrimônio. E aí ele voltou para o pai. Nesse momento que o pai o recebe, mesmo de longe, o pai vê o filho vindo. Imagina ele, né? Todo maltrapilho, sujo, cansado, com fome durante tanto tempo. O pai vê aquela criatura voltando e o pai fica altamente emocionado. Naquele mesmo momento, o pai, olha só, o pai teve compaixão dele. Correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, pondo-lhe o anel e sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu.
o pai o recebeu. O pai, lá nas parábolas anteriores, há uma dessas parábolas, que inclusive a gente vai fazer numa das próximas semanas, que é a parábola das ovelhas, onde o pastor das ovelhas percebe que entre 100 ovelhas, uma não está lá. Ele guarda as 99 ovelhas e sai à procura daquela ovelha. Uma só. O pastor sai à procura. Nessa parábola, a gente percebe um comportamento diferente. Desde o início, o pai ele não disse não para o filho. Ele falou, tá, toma. E aí, nesse momento que o filho volta, o pai então corre e recebe. Ele não sai à procura do filho. Então eu acredito que Jesus tinha imensa convicção do que ele falava e do que ele fazia. E a gente tem diversas interpretações em relação ao texto dele, né? O texto que foi escrito por outras pessoas, mas que queriam contar as histórias que Jesus contou. Nesse momento, eu imagino que o caminho de volta tem que ser nosso. Sabe por quê? Porque o nosso pai, nesse caso, quando eu digo nosso pai aqui, eu uso esse homem como nosso elemento, como se fosse Deus. Deus, ele está sempre de portas abertas para a gente. Ele está sempre dizendo sim para a gente. Porque existe um negócio chamado livre-arbítrio. Então, ele está sempre dizendo sim. Filho, você está no jardim de infância, você tem que experimentar. É claro que eu não vou deixar uma tesoura afiada na sua mão, mas vai experimentar. Você vai cair, você vai correr, você vai cair, você vai machucar. A gente vai ter que passar um metiolate. Mas eu quero que você experimente. Porque o mundo que eu fiz é um mundo para você. É um mundo que eu quero que você experimente. Que você perceba que a gente ainda está na dualidade. Existe o bem e existe o mal. E assim, faz parte dessa mesma linha. Eu quero que você experimente. O Pai aqui é como se fosse o nosso Deus falando para a gente, vai experimentar. Mas se você errar, presta atenção, se você errar, você não deixa de ser meu filho. Se você errar, e você vai errar, se você machucar alguém, se você matar alguém, se você enganar alguém, mentir, roubar, você não deixa de ser meu filho. Você é meu filho para sempre. E eu entendo que estamos num mundo de provas e expiações. E eu entendo que você vai se machucar. Só que Deus é tão bom e tão sábio que Ele fez as muitas vindas. Porque se a gente tivesse uma vinda só, a gente estava muito frito. Porque a gente não saberia lidar. A gente não está aqui para ser perfeito. A gente está aqui para aprender. E olhar para os passos de nada mais nada menos que Jesus trouxe essa história para a gente. Ok, ele então pediu que matasse o melhor novilho. E colocou um anel e sandálias. E naquele momento, você colocar um anel no seu filho representa que você está dando honra ao seu filho. Você está colocando novamente ele na família. Você está honrando ele novamente. Eu coloco sandálias nos seus pés, então eu te honro novamente. Fizeram uma grande festa. Só que tinha uma outra parte nessa história, que é a parte do irmão mais velho. Agora vamos aqui pensar no ponto de vista do irmão mais velho. Este rapaz mais novo aqui fez o que fez, a gente já conhece a história dele. O irmão mais velho, aquele mais certinho, aquele que não erra, aquele que entende o que o pai está falando e fala, vou fazer assim, porque eu sou o quê? Responsável. O irmão mais velho viu o pai sofrendo durante as noites, viu o pai com medo de ter perdido seu filho mais novo, viu o pai dissolver os bens no meio e entregar metade para o outro filho. O irmão mais velho presenciou isso. E agora o irmão mais velho fica frustrado, fala, ué, como assim? Ele pergunta, o que está acontecendo? Aí vem uma pessoa que trabalha lá com eles e fala, seu pai está festejando a volta do seu irmão voltou. Ele fala, é o quê? O meu pai não vai deixar esse moleque de castigo?
Ele voltou, ele acabou com todo o nosso dinheiro, com metade do dinheiro, né? Ele fez essa loucura, essa euforia toda na família, ele voltou e tá assim, tranquilo. Aí, o irmão mais velho, então, fica o quê? Frustrado. Aí tem uma parte bem bonita aqui, ó, que ele fala assim, chegou o teu irmão mais velho, o teu pai mandou matar o novilho, cevado, porque recuperou a saúde, com saúde. Então, ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai o procurou e tentou conciliá-lo. Mas ele respondeu, pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma das tuas ordens. E nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, não é meu irmão, essezinho aí, este teu filho, gastou o seu dinheiro todo com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo? Respondeu-lhe o pai. Olha agora o que o pai fala a este filho. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, vamos nos regozijar e alegrar, porque teu irmão, que era morto, reviveu. Ele estava perdido e se achou. Aqui a gente termina a nossa parábola. Eu concluí na minha mente aqui que este pai tão maravilhoso, tão querido e tão ousado é um pai que a gente jamais conheceu aqui na Terra. A gente pode ter tido um excelente pai, né? Eu tenho um maravilhoso pai. Mas esse pai que a gente chama de Papai do Céu, que é o Deus, que é essa energia divina que a gente não tem, ele é incognoscível, a gente não tem inteligência para decifrar Deus. Ele nos ama mais do que tudo no universo. O amor dele é um amor que ultrapassa a nossa inteligência. O amor desse Papai do Céu nos faz acordar todos os dias. O amor desse Papai do Céu nos faz voltar várias vidas para que a gente não tenha uma chancezinha só de dar certo. Esse pai, ele ama os dois filhos. E nesse momento que ele fala assim, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. O que será que esse irmão sentiu? Esse irmão sentiu que ele que ele sentiu injustiça. Como assim você trata esse teu filho assim? Muitos de nós já sentimos isso com pessoas que nós amamos. Pessoas que foram para o palco da vida e a gente se eximiu da responsabilidade de viver, de errar, de fazer várias coisas e quebrar a cara, voltar para a casa do nosso Pai. A gente deixou de viver tudo isso, talvez por medo, enfim, por diversas razões. Mas quem está certo, quem está errado? Não existe o certo ou o errado. Existe a vontade que a gente tem de se expor ao mundo. Por quê? Porque se eu vou e eu erro, Papai do Céu continua me amando. O que fazer? Esse filho poderia ter contraído uma doença, né? Esse filho poderia ter feito várias coisas de errado. Uma filha que sai e você não sabe para onde vai, pode voltar grávida. Você vai deixar de amar? A gente não deixa de amar um filho. Ele pode ser a pessoa mais errada do mundo. A gente continua amando e educando. Porque o educar faz parte. Só que esse irmão, ele estava se sentindo injustiçado. Então a gente mostra aqui duas personalidades. Uma que vai para o mundo, uma que se arrebenta inteiro e tem a opção de voltar. E uma que continua, permanece por achar que ele precisa ser aceito talvez daquela forma. Mas de qualquer forma, esse pai ama os dois. Então, para a gente encerrar a nossa parábola aqui, eu acredito que Deus
na sua infinita bondade. A gente não vai conhecer nenhum, acho que a gente vai conhecer nenhum décimo dessa bondade ainda nesse mundo aqui, de provas e expiações. Mas todos os dias a gente pode conhecer um pouco dessa bondade quando a gente acorda, quando a gente olha pra gente e fala, caramba, eu como tanta porcaria, mas eu tenho tanta saúde. Deus é misericordioso de fato comigo. Né? Quando eu estou andando no trânsito e eu estou prestando atenção em nada e eu chego no lugar que eu quero chegar, isso é de grande misericórdia de Deus. Então, Papai do Céu, ele é tão incrível, ele é tão amoroso, que ele nos sustenta todos os dias. Eu tenho certeza que se a parábola for de verdade mesmo, se isso tivesse acontecido de fato, esse menino mais novo aqui, ele estaria rodeado pelos anjos da guarda. Porque Deus, ele é tão inteligente que ele é só o CEO, né? Ele tem várias pessoas assim que trabalham para que, inclusive, a gente não se machuque nesse mundo aqui. E aí, eu acredito nisso. Então, a gente vai encerrar aqui agora, mas é importante que a gente saiba, tudo bem, que Papai do Céu, que Deus, Ele ama. Não interessa o que você fez. Não interessa. A lei de causa e efeito, ela não falha. Papai do Céu não castiga. É errado alguém falar para você, olha, Deus vai te castigar. Ele não castiga. O amor dele é infinito. A bondade dura para sempre, independentemente de como você esteja. Se você tá muito bom aqui, mas errar lá na frente, tá tudo bem. Você vai só colher o que você plantou, mas não haverá uma punição desse Papai do Céu. Independentemente do que está acontecendo agora, nesse momento, e essa é uma mensagem para os encarnados e os desencarnados, há sempre um caminho de volta. Porque o Papai do Céu, ele estará sempre de braços abertos. Ele vai matar o melhor novelho para te receber. Ele vai colocar as melhores roupas em você. E ele vai celebrar a sua volta. E essa volta pode ser uma conexão, uma oração. Mas Lisa, eu nem sei mais rezar, eu não sei mais orar, eu não sei mais como me conectar. Ele sabe, ele está só esperando. Lá no seu quarto você pode fazer isso. No lugar onde você estiver, você pode se conectar, porque ele tem um amor infinito por cada um de nós. É isso.